Bom, pessoal, vem aqui então um desafio. Calcule o sinal de seno de 137 mais cosseno de 137. Veja bem, eu não estou preocupado com o valor, não me interessa, apenas o sinal, se é positivo ou negativo. Então vamos lá, vamos pensar nisso aqui. O que esse exercício está querendo? Vamos fazer aqui o nosso ciclo trigonométrico com o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Primeira coisa, onde está o 137? Eu sei que o 137 ele é antes do 180. Agora veja bem, nesse caso do exercício, e vocês vão entender por quê, seria interessante eu saber o seguinte, será que ele está, aqui seria metade, né? Será que ele está mais para cá ou mais para lá? Então vejamos o seguinte, quem é a metade aqui? Sempre. Metade é 45, certo? Quem é a metade aqui? Seria 180 menos o 45. 180 menos o 45, né? Que daria o 135. Quem que vai estar aqui? Né? Aí eu poderia descobrir 180 mais 45 aqui. Mas como eu sei que o 137 está aqui, eu vou pensar nesse. Então veja, por que será que eu me preocupei em descobrir onde está o 135? Eu queria saber onde que estava a metade. Quer dizer, se eu tivesse um ângulo que caísse na metade certinho, onde ia cair. Por quê? Porque se eu pegar a metade, você concorda comigo que a sombra na vertical e a sombra no horizontal seriam iguais? Ou seja, o seno de 45 tem o mesmo tamanho do cosseno de 45? Por que o seno de 45 tem o mesmo tamanho do cosseno de 45? Por que eles são iguais? Porque ele está bem na metade. Então a sombra aqui é a mesma sombra aqui. A sombra do 135 aí. Onde que está o 137? Eu vou exagerar aqui, apenas só para a gente poder enxergar. O 137 estaria aqui na frente do 135, maior. E é com ele que eu estou trabalhando. É ele que está me preocupando. Ora, mas conclusão que eu vou ter. Se está depois da metade, com certeza, né, com certeza, aqui estaria o seno e aqui embaixo estaria o cosseno. Observe o seguinte, eu sei que o seno ele é positivo. Mas o cosseno é o quê? Negativo. Por que eu fiz um negativão assim? É porque em tamanho ele é maior. Ele é muito mais negativo do que esse aqui é positivo, diríamos assim. Olha o tamanho do cosseno. Pelo fato de eu ter passado a metade, ele é maior. Quer dizer que o cosseno de 137 é representado por um número bem negativo, o quanto o 137 por um número positivo, mas o tamanho dele é menor. Ora, o que acontece quando eu pego um número positivo, por exemplo, mais 0,5, e somo com um número negativo que em tamanho é maior do que ele, por exemplo, menos 0,7, por exemplo. O que acontece? Esse resultado daria 0,5 menos 0,7, que daria menos 0,2. Ou seja, quando eu junto um número positivo com um número negativo, sendo que o negativo tem módulo, dependendo do sinal, tamanho maior, o resultado dá negativo. Eu estou devendo mais do que eu tenho, então o resultado dá negativo. Então quer dizer que mesmo sem saber os valores, eu sei que o sinal dessa expressão vai ser o sinal o quê? Negativo. Por que essa soma aí dá negativa? Por causa dessas interpretações que eu fiz. Então veja que é interessante eu saber que o 45, o 135, aí eu faço a correlação de quem está no meio. Porque quem está no meio, o seno é igual, né? Então, como eu disse, o seno do 45 tem o mesmo tamanho que o cosseno do 45. Né? Então, o tamanho é igual. E quem está na metade, os tamanhos de seno e cosseno são iguais. Ok?